Olá, eu sou Hari Karan, professor de Yoga, e nesse vídeo a gente vai aprofundar nossa perspectiva sobre o segundo chakra, que é o sentido criativo da vida. E aqui eu quero trazer para você essa importância de que você é criativo e isso pode mudar completamente a tua vida. Sim, um aspecto que eu acho mais importante do segundo chakra é a criatividade. Muitas pessoas vão muito pela questão sexual, né? Porque muitas vezes as pessoas chamam o segundo chakra de chakra sexual por estar relacionado a essa área, e sim, claro, tem a ver com a sexualidade. Mais importante que isso é a sua questão criativa. A gente vai entender isso hoje. Vamos começar com o sexo. Sexo é o ato físico, né, que gera libido e cria uma energia física extremamente intensa. Então o corpo ele canaliza muita energia para o ato sexual. E se esse ato sexual ele estiver num campo de combinação fértil, toda essa energia ela pode gerar outra vida, não é mesmo? Então não é pouca coisa. Então, e para isso a gente tem esse resultado prazeroso. Então por isso que o sexo está relacionado a prazer, né? Não só no ato físico, mas aí vem esse aspecto, né, do segundo chakra, né, que você ter prazer na vida, né? Então esse sentido de prazer na vida vem dessa área, né, do segundo chakra. E por isso que o ato sexual é prazeroso quando há um ambiente favorável para isso, né? Claro. Porque geralmente o ato sexual a gente está falando de duas pessoas, né? Então isso tem que estar em conformidade, né? Porque para um pode ser que não esteja tão prazeroso, né? Então tem que entender esse aspecto, tem que conseguir enxergar esse campo de ligação. Até mesmo porque o segundo chakra ele tem a ver com essa questão de atração, de magnetismo, né? De você enxergar a outra pessoa, né? A gente tem também no segundo chakra a questão do ego, mas a gente já vai chegar lá. Sexualidade, ela é uma dimensão cultural, tá? Então a gente pode entender isso, que a sexualidade é uma dimensão cultural, que é influenciada por modelos patriarcais ou matriarcais, né, que decorre ao longo da nossa vida. A gente sabe muito bem que nossa sociedade tem um modelo patriarcal bem complicado, né? Eu não preciso nem dizer isso. Então isso tem a ver com a sexualidade, né? Então o sexo, ele está dentro dessa compreensão sexual, né? Só para entender bem a diferença desses termos. Para ficar mais acadêmico, seria o seguinte: sexo é um ato pontual da volição dos nossos sentidos, dos desejos, da paixão, né, nesse sentido. Sexualidade é uma dimensão que inclui o sexo, mas vai além disso, porque explora, né, toda a relação cultural que envolve contexto histórico, psicológico, econômico, político, ético e até mesmo religioso, que a gente vai ver no caso do Kama Sutra. Mas tanto o ato sexual quanto a sexualidade são temas por si só muito abrangentes. Eu não quero ficar muito nisso também. Mas isso faz parte, sim, dessa energia aí do segundo chakra. Porque você pode buscar compreender a mecânica do ato sexual, só para complementar também, pela questão do Kama Sutra, como eu disse, que eu sei que esse assunto chama bastante atenção. E o Kama Sutra, ele é um material que foi elaborado, não se tem ao certo a data, no século II, ali, mais ou menos nessa época. Então é antes de Cristo, ele é muito antigo, e foi elaborado no intuito de estudo e talvez até no intuito religioso. Muitos estudiosos acreditam que tenha sido também nesse contexto religioso, porque o autor, Vatsyayana, eu acho que é assim que se fala, ele era celibatário para alguns estudiosos. Então fica essa questão.
E na cultura hindu, você tem o kama, que significa kama é desejo, né? É gozo, prazer. Ele é o último de 3 objetivos de vida da cultura hindu. O primeiro objetivo de vida é Dharma, e é o mais importante, né? É o principal, que é você ter uma vida virtuosa, né? Uma vida que segue o reto caminho, no sentido espiritual, no sentido físico e mental. Tem muito a ver com o yoga, né? A gente estuda muito dentro do yoga o Dharma. Então o Dharma é interessante de se estudar e de se aprofundar. Aí dentro da cultura hindu você também tem o Artha, que é acúmulo de riqueza, e Kama, que é você compreender esses estados de prazer. Então, por isso que se tem esse estudo, né? O Kama Sutra, né? Sutra é um texto feito de aforismos, né? Então, ele é um compilado, assim. Nesse caso do Kama Sutra, ele vai ter 529 sutras, né? Com posições sexuais, com anotações. Então, por isso que ele se tornou como se fosse um guia, né, dessa questão sexual, com posturas que beiram o impossível, né, para nós ocidentais. Então é muito curioso para as pessoas, né, isso. Mas lá para os hindus isso é só um artigo, assim, né? Então é a gente aqui que tem muito essa visão deturpada, né, sobre o sexo devido à restrição, né, como se fosse algo proibido, né, muito relacionado a essa questão do pecado. Mas a gente tem que entender que o sexo é natural. E a sexualidade ela só vai ter sua naturalidade quando há essa compreensão de que o corpo ele não vê pecado. O que vê pecado é a mente. É essa visão deturpada sobre a sexualidade e sobre o sexo em si. Por via de regra, a gente vai trabalhar e entender o segundo chakra por essa visão da sexualidade, não apenas pelo sexo. Fiz todo esse arco para que a gente consiga entender isso e sair um pouco, né, dessa visão que é muito... Há muito que ser trabalhado. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu quero ainda fazer uma série só para os homens, porque principalmente o homem, ele precisa limpar essa visão sobre a sexualidade, né? Sobre o ato sexual, inclusive. Mas isso fica para um outro vídeo que a gente pode aprofundar. O que a gente busca compreender no segundo chakra é que você tem essa relação dual entre energia masculina e feminina. Já que a gente está falando de sexualidade, vamos pegar essa polaridade energética como feminina e masculina. Porque são apenas 2 polaridades, você poderia simbolizar como um positivo e um negativo, né? Positivo seria a energia masculina e negativa a energia feminina. Porque aí você vai dizer, porque o homem é mais e a mulher é menos. Como se fosse bom ou ruim, mas não é nesse sentido. É aí que há a confusão, né? O positivo, energia positiva é porque ela é ascendente no sentido de ação, ela é explosiva, né? Ela cria movimento, e a energia feminina ela é mais introspectiva, ela é mais meditativa, contemplativa. As 2 energias elas precisam se combinar para ter harmonização. Não pode ser só uma ou só outra. Precisa ter essa harmonização. E aí que vem essa questão do segundo chakra. Ele harmoniza essas energias. Quando não há harmonização, há o desequilíbrio desse chakra. Tá? Então, a pessoa não consegue harmonizar essas 2 energias que já estão na pessoa. E isso também precisa estar claro, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm as 2 energias e elas precisam estar harmonizadas. Mas a gente sabe muito bem, devido a essa deturpação sobre sexualidade, né? Sobre essa visão cultural, geralmente muito patriarcal, e então isso deturpou e desequilibrou isso. Então a gente meio que herda muitas vezes essa visão
enviesada e daí isso acaba, né, causando algum bloqueio. A gente vai falar sobre o principal bloqueio, né, desse chakra. Eu vejo da seguinte forma: o segundo chakra ele cria o ego, porque como há essa questão de mudança, né, o segundo chakra tem a ver muito com a mudança, porque ele está relacionado ao elemento água, assim como o primeiro chakra está relacionado ao elemento terra, como eu falei no vídeo anterior, que eu falo do primeiro chakra, que você tem a solidez, você tem a segurança, e quando você não tem essa segurança, você se sente inseguro, você tem medo. Então eu falei isso no vídeo lá do primeiro chakra. Do segundo chakra, você tem essa mudança no sentido de o que era um agora é dois. Então o que era alma, o que era um ser conciso, se torna dois. Então a alma ela se manifesta por esse ego, né, por esse eu provisório, né, que se manifesta na matéria e que se manifesta em cada emoção, né, que a gente sente, em cada experiência que a gente tem. Então a gente tem múltiplos eus no fim das contas, né? Se você olhar para as fases da tua vida, você vai ver você, né, como você mudou, esses vários eus. Então a gente tem essa pluralidade, essa diversidade. E o segundo chakra em equilíbrio, ele enxerga toda essa explosão criativa. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então o segundo chakra é essa criatividade, é você colocar a energia suprema em tudo. A partir do momento que a gente entende esse fluxo da vida, ó, porque vem essa questão da água, né, do movimento, do fluxo, você entende que você não pode ser definido por uma coisa ou outra. Você está em todos os aspectos. Em cada um desses eus que você foi, cada dia você é um eu diferente, a cada momento você é um eu diferente. Então, isso é muito intenso, isso está acontecendo o tempo todo. A consciência desse chakra, né, deriva desse fluxo da dualidade, né, e da atração dos opostos. Então você não olha para o outro como algo a ser eliminado ou com desconfiança. Você olha o outro como mais uma manifestação desse mesmo ser, dessa mesma vida, dessa mesma alma, sabe? Então isso é uma visão mais acurada, é uma visão equilibrada desse chakra, porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que o outro é diferente de mim e então ele tem que morrer, por exemplo. Isso é a base de muitos conflitos que a gente tem aí. Tal pessoa não merece viver. Esse é o ponto principal aí do desequilíbrio desse chakra. Tal pessoa não merece isso ou aquilo. E indo por extremo, essa tal pessoa ou tal grupo de pessoas não merece viver. Olha como isso é forte, mas a gente vê isso de forma tão comum ainda hoje em dia, né? Porque a gente não tem essa visão de que todos merecem estar aqui, porque isso tem a ver com o primeiro chakra. O aspecto do primeiro chakra é eu pertenço, então eu estou aqui, não tenho o que fazer, eu existo. E já a questão do segundo chakra é eu mereço essa existência. Esse merecimento de existir vem do segundo chakra. Então, se eu mereço existir, todos merecem existir. E isso é bem difícil, né, de se trabalhar quando há esse desequilíbrio tão forte no segundo chakra, que a sociedade ainda vive um desequilíbrio muito grande nesse chakra. A gente vê pela gente, nos nossos atos, e pela sociedade. Então, esse merecimento, ele é distorcido por eu não mereço, ou fulano não merece. Olha com mais cuidado, né, para esse bloqueio.
E é nesse momento que há esse desequilíbrio, a dualidade vira rivalidade. Não há problema nenhum na dualidade, na multiplicidade da vida. Não há problema, né? É só olhar para uma floresta, quanto aquilo funciona maravilhosamente bem, né? Árvores e animais, eles fluem muito bem. Basta você ter uma visão distorcida, né? Geralmente nós seres humanos que ainda estamos desenvolvendo esse poder de ver sem ficar preso a bloqueios, né, de crenças, de dogmas. Então, como a gente ainda tem esse desequilíbrio, a gente começa a entender a dualidade como uma rivalidade. E isso gera conflito. A gente não entende a questão de liberdade criativa, né, de satisfazer os desejos, sem comprometer o próximo. Então, a gente ainda está muito preso, né, nesse engessamento do ego. Porque o ego, ele cria esse ruído nessa comunicação, nesse fluxo, tá entendendo? E para entender isso, basta você entender o próprio nome, né, do segundo chakra, que é Swadhisthana. Swa vem de próprio. Adhisthana é uma posição, uma situação. Então a gente pode traduzir Swadhisthana como morada do ser, né? Então o teu ser mora aqui. Assim como ele mora em cada outra pessoa, em cada animal, em cada planta, tá entendendo? Em cada aspecto da vida há uma morada do ser. Só por isso você já entende essa energia, né? Para um sábio basta poucas palavras, né? Então Swadhisthana, a morada do ser. Vamos localizar esse segundo chakra, ele está ali no plexo sacral. Esse plexo sacral é onde nasce o nervo ciático, por exemplo. O Yogi Bhajan, que foi um mestre, né, o grande mestre de Kundalini Yoga, ele dizia que o nervo ciático é o nervo da alma, ou o nervo da vida. Ele dizia que você não mede a pessoa, se ela é velha, pela idade, mas pela flexibilidade desse nervo ciático, né, do nervo da vida. Quanto mais flexível, a tendência de vida longa, né, para essa pessoa. É assim que você mede, né, a velhice, não pela idade. E existe também uma das posturas mais importantes dentro do yoga, que a gente chama de Paschimottanasana, vou colocar aí a imagem na tela. Então é também traduzido como postura da pinça. Ela é conhecida como a postura vital dos yogis, porque ela trabalha, né, além de trabalhar esse nervo da vida, tem um grande potencial de você despertar ali a Kundalini. Porque a Kundalini, ela está ali nessa região, ali, ela está adormecida no primeiro chakra, mas através do segundo chakra que você cria esse fluxo e pode, né, despertar essa energia. Por isso que muitas pessoas também associam o Kundalini com energia sexual. Se você pesquisar às vezes na internet, você vai ver essa associação, tá? Mas isso é um pouco limitado, né? É uma visão muito limitada, porque Kundalini não está restrito ao segundo chakra. É entendido dentro do Kundalini Yoga que Kundalini é a energia da consciência, que ela vai despertando, claro, quando você vai ativando teus chakras. Isso sim. É por isso que eu fiz um sadhana de 21 dias, que eu estou chamando de Chakra Vichara, e eu te convido você ir lá e fazer. Eu vou deixar o link na descrição, está com um desconto de 45%, então tá imperdível. Só 21 dias você faz alguns exercícios de Kundalini Yoga e busca ativar e avivar um pouco mais esses chakras na prática, para sair um pouquinho da teoria. Mas voltando aqui, essa área ali do segundo chakra, no plexo sacral, também está relacionada a toda essa questão hormonal, também tem a ver um pouco lá com o primeiro chakra, mas a gente está falando aqui no sentido da bioquímica do corpo, no sentido de formação do corpo, que é muito forte na adolescência. Então a gente vê muito claro na adolescência que os sentidos estão à flor da pele, né? Que é uma fase complicadíssima. E a gente já viveu, os pais de adolescentes sabem muito bem, que é uma fase crítica em que você está tentando equalizar, né, esse movimento, né, essa intensidade
que daí começa a abrir muito essa questão sexual e daí abre para muitas outras coisas, né? Então, teus sentidos estão muito fortes. Um dos verbos do segundo chakra é eu sinto, né? Então, você sente, você começa a sentir tudo, no sentido sensorial da coisa. É porque, além da força do segundo chakra estar relacionada ao magnetismo, né? Na adolescência que você acha tudo legal ou odeia um monte de coisa, então você está nesse turbilhão de sensações. E o sentido principal aí do segundo chakra é o paladar, tem muito a ver com a língua. E também denota muito a questão sexual, né? O beijo. Né? O beijo ele é bem forte no sentido sexual, porque está relacionado à língua. Então o sistema sensorial, ele integra uma parte do sistema nervoso e que é formado, né, por um conjunto de órgãos que representa ali os receptores sensoriais que são capazes de identificar e transmitir estímulos. Então é o toque, a pressão, é a temperatura, as substâncias químicas. Então, por isso que muitos jovens, né, são super tentados, né, as substâncias químicas ali, né, é o momento que o pessoal quer beber, quer fumar, quer experimentar coisa, né? Então é por isso que é complicado, porque tudo vem muito na questão desses sentidos. Claro, isso tende a passar, né? Se você é um adulto que ainda está muito preso aos sentidos, significa que você está ainda preso ao segundo chakra, não amadureceu ainda essa área. Claro, é importante esses sentidos, mas a tua vida não pode ser apenas levada por isso. Como eu falei lá no primeiro chakra, que o alimento do primeiro chakra era proteína, aqui no segundo chakra o alimento são os líquidos, porque claro, né, tem a ver com a fluidez, tem a ver com o elemento água, então tudo que é tipo de líquidos, né, sucos, café, isso tem a ver aí com o segundo chakra. No primeiro chakra a gente tinha uma cor avermelhada e uma flor de lótus, né, simbolizada por uma flor de lótus de 4 pétalas. Aqui no segundo chakra a gente tem uma cor mais alaranjada, né, então você sai do vermelho, vai mais para o laranja e tem uma flor, né, com mais pétalas, né, com 6 pétalas. Né, então você vai tendo sempre essa abertura de pétalas simbolizando, né, que vai se abrindo mais. Indo para o corpo físico, o segundo chakra, em equilíbrio, você tem uma representação de uma vida sexual equilibrada, né? Livre de bloqueios, o que não significa, né, também uma vida promíscua. Né? Você tem ali a sexualidade sagrada, né, como um estado sagrado. Porém, no corpo físico, a disfunção ela vem por meio da rigidez física, né? Então, você fica duro, né, em algumas áreas, dor pélvica, né? Então principalmente nessa região do quadril você se sente duro, né? Então você vê naquele homem que não sabe dançar direito, esse desequilíbrio já no corpo físico, né? Dor na lombar, né? Problemas urinários, você tem todos os desequilíbrios envolvendo os órgãos sexuais, é claro, né? Então no homem você tem impotência, você tem disfunções de ereção, ejaculação precoce, câncer de próstata. Já nas mulheres você vai ter problemas de menstruação, problemas no ovário e no útero. No corpo emocional, quando está em equilíbrio essa área, você emana uma empatia, né? Você sente generosidade, você cria uma intimidade genuína, né? Então você sente intimidade consigo mesmo, né? Você consegue ficar sozinho no sentido de solitude, né? E não de solidão, né? Mas uma solitude em que você tenha uma contemplação interna e também cria uma intimidade com as outras pessoas de forma tranquila. Você tem prazer pela vida, cria relacionamentos fortes, né? Como você tem em equilíbrio facilidade de criar essa intimidade, os teus relacionamentos são muito fortes e você tem uma vontade de compartilhar as coisas, né? Então você não tem medo de se expor, você se expõe porque há essa
esse estado saudável dentro de você. Já esse corpo emocional em desequilíbrio nessa área, aí você tem uma possessividade, né, emocional, então você quer possuir as coisas, as pessoas. Aí essa vontade de compartilhar, ela acaba virando um exibicionismo, no sentido de só querer se mostrar, olha o que eu tenho, olha o que sei fazer, né? Então não é um compartilhar de saber, né, de saberes, assim, mas você só quer se aparecer. Ou também pode gerar uma vergonha do corpo, né, vergonha de não, né, timidez, e também uma tendência, daí claro, a relacionamentos muito superficiais. Então, como não há esse aprofundamento de prazer em si mesmo, não vai ter prazer em ficar com as outras pessoas também. Então, o bloqueio aí que se gera é, como eu falei antes, eu não mereço. Então, eu não mereço tal pessoa, eu não mereço tal emprego, eu não mereço tal situação. Então, isso é desequilíbrio desse segundo chakra. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esses bloqueios, porque eu falei bastante disso na live que eu fiz antes, né, dessa série. Eu vou deixar o link aí na descrição, ficou muito boa essa live, né? Ficou extensa, tem umas 2 horas, você pode colocar ela como um podcast, mas ficou bem legal, vale a pena conferir se você não viu. Então, uma palavra que traga um poder no sentido mental para esse segundo chakra seria respeito, que é o que está em falta aí nesse mundo, né, que tem muito conflito e falta de respeito. Porque se você consegue respeito próprio, principalmente, então respeitar, né, no sentido de eu mereço porque eu me respeito. Se você não se respeita, você não vai conseguir respeitar ninguém mais, e esse é preliminar do conflito, né? Outro aspecto que você pode trabalhar na tua vida para equilibrar esse chakra é aprender a relaxar. Então, aprender a tirar um momento para você, né, para sentir prazer em pequenas coisas, você conseguir praticar a capacidade de dissolver as marcas negativas registradas, né, no teu subconsciente, porque essas marcas negativas elas vão criando uma somatização, um acúmulo que gera muito estresse, vai gerando traumas, frustrações, decepções, aborrecimentos, né? Então isso vai tirando o prazer da vida, né? Percebe como isso vai minando, né, essa vontade de viver e de se relacionar com tudo e com todos? Então é muito importante olhar para isso. Aí você vai dizer, tá, Harry, mas como que eu vou fazer para dissolver essas marcas negativas no subconsciente? Aí eu te convido a você a desenvolver isso através de uma prática de Kundalini Yoga, como eu falei antes. Eu fiz aí um sadhana. O que é sadhana? É uma prática individual, em que só você faz, ninguém mais precisa ficar sabendo. Você reserva alguns minutinhos do teu dia, executa alguns exercícios. É bem legal porque eu separei da seguinte forma, são 3 dias você vai fazer um chakra. Então no dia 1, 2, 3 você vai fazer exercícios para o primeiro chakra. No dia 4, 5, 6 você vai fazer exercícios para o segundo chakra, e assim por diante. Bem tranquilo, tá? Ah, Harry, eu senti que tem um chakra que está mais bloqueado. Então depois dos 21 dias, você faz 21 dias com exercícios só desse chakra. E são exercícios muito poderosos de Kundalini Yoga. É um conteúdo riquíssimo, único, você não vai encontrar em nenhum lugar. E eu estou deixando aqui um link com um desconto de 45%. Vale muito a pena. E também me ajuda, porque é a forma que eu tenho, né, de divulgar meu trabalho. Então eu fico muito feliz se você aderir aí ao Chakra Vichara, que é esse sadhana de 21 dias que eu estou te oferecendo. Tá certo? E por hoje é isso. Gratidão pela presença, né? Aproveita, curte, compartilha. Assista os outros vídeos, né? O primeiro chakra já está aí, a live, e vai vir aí os outros chakras também. Se já, dependendo do tempo que você está assistindo isso, já deve ter publicado. Tá? Então aproveita e também compartilha para as outras pessoas, que isso é muito importante. Principalmente para quem quer desenvolver autoconhecimento de verdade.